Graça e paz, queridos. Ai, eu confesso que eu estou aqui assim, ó. Ai, com a mão gelada. É uma alegria imensa estar aqui na igreja, né, com todos vocês. Eu creio que o meu esposo também compartilha dessa alegria, né, querido? E hoje, tá bom, muito obrigada. E hoje eu queria compartilhar com vocês o tema maturidade. Eu fiquei meditando quando a Sarinha falou para mim do convite, gente, eu confesso que eu fiquei, Deus, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? E me veio muito forte esse tema, sobre maturidade. Se você tiver com sua Bíblia aí ou com seu celular, eu peço para você abrir em 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos de 1 a 3. Está sendo projetado. Diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Queridos, eu confesso para vocês que eu amo as cartas de Paulo. É um dos meus personagens mais, assim, favoritos da Bíblia, porque a gente aprende muito, né? Tem muito para a gente aprender com Paulo. E Paulo aqui, ele escreve essa carta para a igreja de Corinto. E eu queria mergulhar nesse texto com vocês e a gente se aprofundar naquilo que Paulo fala para aquela igreja e o que a gente pode aplicar na nossa vida hoje. Se vocês olharem para o texto, vocês vão ver que essa igreja de Corinto, ela estava enfrentando alguns problemas. E Paulo ganhou essa igreja para Cristo na sua segunda viagem missionária. Era uma igreja nova, era uma igreja rica, era uma igreja viva, uma igreja cheia de dons espirituais, só que tinha um porém. Essa igreja estava enfrentando alguns problemas. E se a gente olhar, o que diz o texto, fala que eles estavam tendo atitudes e comportamentos carnais. Se a gente olhar, queridos, fala que esses irmãos, eles estavam em constante guerra, em constante conflito, em coisas pequenas, como imoralidade, promiscuidade, idolatrias. E aí, se você vê o contexto da carta, fala de sérios comportamentos inadequados para uma pessoa que se diz cristã e que tem uma nova vida em Cristo. E aí, o que Paulo faz? Paulo vai lá e escreve uma carta sobre maturidade. Porque o que era o principal problema dessa igreja? Eles não queriam crescer. E aí eu fiquei meditando nisso e eu falei, Deus, como que isso se assemelha com os dias de hoje? Se vocês pararem para pensar, Paulo ele fala aqui, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui você vê que Paulo, tipo assim, ele está chamando a atenção da igreja, mas a igreja estava ali, sabe? A gente vai discorrer mais sobre o que estava acontecendo. Só que se a gente trazer para os dias de hoje, queridos, quantas vezes, se a gente olhar, essas circunstâncias são as mesmas que a gente enfrenta hoje. A época é diferente, né? A gente está falando lá atrás, que aconteceu na igreja lá atrás, mas a circunstância é muita coisa que a gente vive hoje. Se você olhar, ele fala sobre libertinagem, ele fala sobre toda sorte de imoralidade, e nós também vivemos assim. E, infelizmente, nós também vivemos assim, e Paulo vai trazer uma palavra de ensino e exortação. Tem outros textos também, que depois eu vou ler com vocês,
mas eu quis destacar pelo menos 4 passagens no Novo Testamento, queridos, que fala da diferença entre um cristão imaturo, e aí eu vou chamar esse cristão imaturo de um bebezinho, tá? A gente vai fazer uma comparação com um cristão maduro, tá? Se vocês puderem abrir aí a Bíblia de vocês, Hebreus capítulo 5, os versículos de 12 a 14, diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Se você olhar aqui, Paulo ele está falando para a gente, né, do contraste entre um cristão imaturo, um bebezinho na fé, um bebezinho espiritual, e um cristão maduro. E aí, queridos, eu queria compartilhar com vocês, primeiro, as características desse cristão imaturo, desse cristão que se assemelha a um bebezinho. Eu acredito aqui que tem muitos pais, vocês vão se identificar com as coisas que eu estou falando, quem já é pai e já teve seu bebezinho em casa, vocês vão perceber que a palavra de Deus fala isso, compara os cristãos imaturos a bebezinhos. E assim, entenda que não tem problema em você ser um bebê espiritual. Todos nós já passamos por essa fase de infância espiritual. O problema é quando a gente não quer crescer. O problema é a gente ser como um bebezinho e continuar tendo atitudes de um bebezinho, sendo que nós precisamos amadurecer. Entendem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai hoje estudar aprender como um bebezinho faz e como nós não devemos ser, e a diferença de como um cristão maduro deve se comportar. A primeira característica de um bebê, e aí eu quero que vocês repitam comigo para eu saber que vocês estão acordados, tá? Primeira característica do bebê, ele não escuta. Repete comigo, ele não escuta. Beleza, tá todo mundo acordado, né? Gente, a primeira coisa, ele fala, né? A primeira característica, o bebê, ele não escuta. Se você tem um bebezinho na sua casa, vou pegar a Thalita que tem o Tomás, que agora já nem tá tão bebezinho assim, né? Mas o bebezinho, gente, ele tá ali centrado na vidinha dele, ele ainda está conhecendo o mundo, é muito difícil de você falar coisas para uma criança que é muito pequenininha. É ou não é verdade? É difícil, você fica ali repetindo, e às vezes a criança está ali no mundinho dela, quer a mamadeirinha dela, a chupeta dela e pronto. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você olhar no texto de 1 Coríntios, a primeira coisa que Paulo fala para a igreja é o seguinte. Vamos voltar lá, peraí. Ele fala, irmãos, não pude falar a vocês. E aí, gente, você pensa, Paulo está falando, eu quero falar, presta atenção em mim, olha o que eu tenho aqui para ensinar. E a igreja não estava ali, não estava ali, mas não estava ouvindo, não estava absorvendo aquilo que Paulo estava tentando falar para a igreja. E aí, o que a gente pode pensar, queridos, na nossa vida? E aí eu quero que vocês façam uma análise, se nós estamos sendo cristãos maduros ou se nós estamos sendo cristãos imaturos, como bebezinhos. Eu falei para vocês que o bebê, ele não ouve, ele tem ali, está centrado no mundinho dele. Quantas das vezes, às vezes a gente ensina alguém, quer ajudar alguém, quer falar com a pessoa, e a pessoa está lá assim, ó, tô nem ouvindo, sabe? Acontece, gente, acontece. E aí,
é muito interessante a gente olhar, por isso que eu falei para vocês, como que a gente pode olhar isso para a igreja de Corinto e ver quanto isso se assemelha nos nossos dias de hoje. Primeira característica, o bebê não escuta. A segunda característica, o bebê tem dificuldade em obedecer. Repitam comigo, o bebê tem dificuldade em obedecer. Pois é. Por um milagre, vou falar assim, pela Laurinha, que é a nossa pitica lá de casa, né? Da casa do meu sogro e da minha sogra. Vocês conhecem, né? A Laurinha, filha da Laís. Eu e o Lucas estavam onde? Morando fora. Por que eu quero falar da Laurinha aqui? Porque a gente está falando que o bebê é difícil em obedecer. Quando o bebê, ele começa a te ouvir, é muito engraçado, porque acho que a maioria dos pais deve ter passado por isso. Uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar é não. Vocês já viram? Você fala alguma coisa para a criança fala não, não, não. E aí por que eu vou falar da Laurinha? Porque a gente chegou, morrendo de saudade dela, ela viu a gente e não era vida. Não queria saber da gente. E o coração da gente, como é que ficou? Vocês imaginam, né? Então, assim, tudo, não. Vamos fazer alguma coisa? Não. Sabe? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque crianças pequenas têm dificuldade de ouvir e têm dificuldade em obedecer. E aí, queridos, pensando que a gente se assemelha a cristãos imaturos, quantas vezes a gente também é desobediente e às vezes a gente fala não para Deus, para o nosso pastor, para a nossa liderança. É muito sério isso, sabe? Assim, se a gente pensar, a gente fala, nossa Deus, eu preciso melhorar. E se você olhar para a igreja de Corinto, era a mesma coisa. Eles sabiam que eles tinham que se comportar, mas eles faziam tudo ao contrário. Consegue entender? Está escrito isso na palavra. Ele fala, eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. Terceira característica de um cristão imaturo. Terceira característica de um bebê. Fala comigo. Demonstrar inveja e causa conflito. Se a gente lê o versículo 3, fala, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Queridos, entenda que inveja e divisão causa carnalidade. O que isso significa? Se você pensar numa criança, principalmente os menorzinhos, pequenininho, se ele estiver brincando, assim, se for maiorzinho, até que eles brincam bem, mas se chegar uma criança muito pequenininha, vai ter conflito. Vai acontecer alguma coisa e vai ter briga ali, principalmente se for bem petitinho, porque eles ainda não assimilaram ainda as coisas do mundo, então vai causar conflito. E aí, se você pensar no cristão imaturo, por exemplo, uma criança, né? Sei lá, a criança está lá com a chupeta dela. Aí chega uma outra criança com outro brinquedo, o que ela vai querer? O brinquedo da outra criança. Não é verdade? E aí, se a gente pensar, o cristão imaturo, queridos, ele também é assim. Ele é tendencioso a querer aquilo que é do outro. Como uma criança. Sabe? E se a gente pensar, olha o texto, ele fala que por ter inveja e divisão, eles causaram problema no corpo de Cristo. Então pensa, você não ouve, você não obedece, você sente inveja, e aí quando você vê, já causou problema aonde não deveria causar. A quarta característica, queridos, de um bebê espiritual, de um cristão imaturo. O bebê sempre apresenta desculpas quando confrontado. Diz comigo, apresenta desculpas
quando confrontado. Não é chato quando alguém, você vai ensinar, você vai exortar, e aí a pessoa fica dando desculpa? Você está ali para ensinar, para ajudar, para pessoas, sei lá, crescer, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. É chato. Por quê? Porque a pessoa fica, mas, eu tenho uma birra dessa palavra. Vou falar para vocês que é complicado. E aí, gente, o que a gente aprende com isso? Que nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. Já viu criança, quando eles fazem alguma arte, aí eles pegam e falam, não, fui eu. Foi fulano. Eles não fazem isso? Pelo menos as crianças perto de mim fazem isso. É a história de transferir a culpa, né? Sempre ficar dando desculpa. Na própria Bíblia, gente, se a gente olhar, o que Adão fez? Adão foi lá e falou, olha lá, ó, a mulher que o Senhor me deu. Não foi assim que ele falou? Bonito, né, ele falar isso. Por quê? Porque a gente tem a tendência errada de apresentar desculpas quando nós somos confrontados. Queridos, em nome de Jesus, que a gente possa ter um coração ensinável, que a gente possa reconhecer, sabe, quando a gente está errado, ou pedir perdão, sabe, às vezes é tão difícil isso, eu sei que é, mas nós precisamos mudar, amadurecer. Quando a gente fica dando desculpa demais, isso é sinal de imaturidade. Eu tenho aprendido muito na vida, queridos, que ou a gente dá desculpa, ou a gente dá resultado. Não tem outra escapatória. Ou você dá desculpa, ou você dá resultado. A quinta característica do bebê espiritual é que ele não pensa duas vezes antes de apontar, criticar, julgar e condenar. Repete comigo. Apontar, criticar, julgar e condenar. Deixa eu trazer para o nosso contexto, queridos, como igreja. Nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. E quando a gente fere um, nós estamos ferindo todos. Sabe, tem vezes que, assim, eu acabo vendo, né, a gente fala assim, a gente é o corpo de Cristo. Tem vezes que tem, sei lá, olho por aí querendo sair e achar que vai sobreviver sozinho, mas não vai sobreviver, queridos. Nós somos uma família, nós temos que viver em unidade. Por mais difícil que isso seja, por mais que cada um tenha um temperamento, cada um vem de uma família diferente, mas aqui dentro nós somos família, sabe? E infelizmente hoje as pessoas, elas estão em uma imaturidade tão grande que as pessoas começam a julgar, a criticar, a apontar, a condenar, achando assim, não, eu já tenho 20 anos de igreja, eu já sou madura, eu posso fazer isso. Queridos, não pode. Está errado. Está errado. A gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? A maneira como nós nos comportamos diz muito sobre o nosso nível de maturidade. Aquilo que sai da nossa boca diz o quão maduro nós somos. Que você possa ter maturidade para discernir quando alguém fala alguma coisa para você. Sabe, vamos tomar cuidado, porque às vezes uma história mal contada, todo mundo é ruim. Na história todo mundo é vilão. Vamos tomar cuidado com isso. Sabe, não só aqui dentro, queridos, vamos tomar cuidado com isso lá fora. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aonde for. Que a gente possa ser exemplo, sabe, para as pessoas que estão à nossa volta. A gente acha que não, mas a gente está sendo observado. O tanto que as pessoas nos observam. Observa seu jeito de se comportar, seu jeito de falar, seu jeito de agir. Nós precisamos ouvir, queridos, e ter sabedoria.
para a gente poder ponderar aquilo que a gente está ouvindo e saber se isso aí vai ajudar ou não no nosso crescimento. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado dentro das igrejas. A gente tem que vigiar. Porque, às vezes, a gente acaba criticando, apontando o dedo para o outro e causa confusão dentro da igreja. Dá trabalho para o pastor. Não pode, gente. Aqui dentro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se defender. A gente tem que se ajudar. Sabe? Talvez você está pensando assim, Ayla, eu não sou nada disso. Você larga a mão de ser doida. Pode ser que alguém está pensando isso. Talvez você está falando assim, Ayla, mas eu não critico, eu não aponto, eu não julgo. Talvez você esteja pensando isso. Talvez você esteja pensando assim, Ayla, eu estou buscando em Deus, sabe? Eu estou tentando crescer, estou tentando melhorar. Mas, fizeram isso comigo. Talvez você está pensando isso, sabe? Talvez você fale, não, eu não julgo, eu não condeno as pessoas. Mas alguém fez isso comigo. Talvez você está pensando isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem-vindo ao mundo. Por que bem-vindo ao mundo? Gente, não se apegue àquilo que as pessoas estão dizendo contra você. Sabe por quê? Porque na vida nós teremos vários opositores. Vários. Talvez você não fez nada contra o teu próximo, mas talvez o teu próximo fez alguma coisa contra você e você está magoado. Então, entenda que na vida nós teremos opositores. Se o próprio Cristo não agradou a todos, essa não é uma missão nem minha, nem sua. Eu quero ensinar para vocês uma coisa, um princípio muito valioso. Preste atenção, se alguém te criticou, se alguém te julgou, se alguém te condenou, se alguém falou alguma coisa que não devia ao seu respeito, você tem duas opções. E é a mesma coisa como se você tivesse sido picado por uma cobra. Você também tem duas opções. Quais seriam essas opções? A primeira opção, você vai atrás da cobra e você tenta vingar por ela. E a segunda opção que você tem é fazer o possível para tirar o veneno que foi depositado em você. Queridos, entenda isso. O imaturo, ele vai atrás da cobra. Ele quer ir lá e descer o cacete também, e falar o que está falando, não quer ficar com as coisas atravessadas. Esse é o imaturo, queridos. E a gente tem que vigiar com isso. O cristão maduro faz o quê? Tira o veneno de dentro de si e cuida do seu coração. É isso que o Senhor quer de nós, queridos. Sabe, se alguém fez alguma coisa para você, se você está magoado, sabe o que você faz? Ora. Sabe? Entrega para o Senhor o seu coração que está magoado. Fala, Senhor, cuida do meu coração, blinda o meu coração, Senhor. Não deixa eu ser paralisado por causa desse veneno. Eu quero crescer, Senhor, eu quero amadurecer, eu quero chegar no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, não deixa as coisas paralisarem vocês. Na vida, queridos, a gente vai ver que o diabo ele vai tentar lançar várias distrações para tentar tirar a gente do nosso propósito. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? É por isso que nós precisamos ter maturidade para distinguir essas distrações. A maturidade ela é um bem precioso que faz a gente ficar quieto quando todo mundo quer falar. A maturidade faz a gente focar na nossa vida, ao invés da gente focar na vida do fulano. Dar palpite na vida do fulano, porque o fulano não pediu o palpite nosso, e a gente está lá querendo dar o palpite. Queridos, que nós possamos
praticar ter um olhar bom para as coisas. Como cristão, que a gente possa ser maduro nisso, que a gente possa olhar para as coisas com um olhar bom, por mais que o mundo por aí esteja caótico, que a gente possa fazer a diferença, sabe? Tem tanta coisa boa para a gente falar, mas a gente tem o erro de apontar algo negativo. Vou falar de mim, por exemplo. Vamos supor, vocês me viram hoje. Aí vocês falaram assim, nossa, olha a Ayla toda de pretinho. Mas a Ayla ficou loira. Onde já se viu? Entenderam? Falaram assim do meu cabelo, que eu quis ficar loira. Então, só dando um exemplo, tá? Só dando um exemplo para vocês entenderem. Gente, foca na coisa boa. Entendeu? Ah, não, mas eu não estou falando mal, estou só comentando. Cuidado com essa frase. Cuidado, gente. Eu quero ensinar vocês a ser uma pessoa madura. De que jeito? Vamos ter um olhar bom. Começa a olhar para as coisas, sabe? E começa a ver as coisas boas. Começa a agradecer, a louvar mais. Sabe? Se você for abrir a sua boca, gente, que seja para elogiar, para abençoar, sabe? Para encorajar. Não abre a boca para, sabe? Para ficar, nem fala. Só abre a boca para elogiar, para abençoar, para encorajar, para dizer palavras de vida. Vou dar outro exemplo, que eu gosto de exemplo. Vamos supor que você chegou aqui, amém, glória a Deus, veio o louvor, né? Foi uma bênção, não foi, gente? Foi ou não foi? Eu achei que foi uma bênção. Arrasou. Mas vamos supor que alguém fala assim, nossa, estava bom o culto, mas o louvor estava meio alto, o som estava meio estourado. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ao invés da gente criticar, os queridos que estavam aqui em cima chegaram mais cedo. Vieram, se dedicaram tempo, sabe? Para estar aqui, para fazer um bom culto. Saíram das suas casas, se dedicam para estar aqui fazendo a obra do Senhor. Então, em vez de você falar, nossa, o som não estava muito bom, começa a dar glória a Deus, fala, oh Senhor, aleluia, olha como é que o som estava bom, o ar-condicionado já estava fresquinho. Não está um calorão nessa Votuporanga, gente? Que é isso? Glória a Deus que alguém veio antes e ligou esse ar-condicionado. Entende? Está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, gente? Vamos parar de reclamar, de botar defeito nas coisas. Isso é atitude de gente imatura, de cristão imaturo. Você viu o louvor aqui? Gente, abençoa. Glória a Deus que tem a voz desse povo para cantar. Porque assim, eu, por exemplo, não dá, entendeu? Então assim, glória a Deus que tem eles aqui. Glória a Deus pela vida de todas as pessoas que tocam os instrumentos. Não é todo mundo que tem esse dom. Então, gente, vamos aprender a agradecer mais, a glorificar mais, sabe? É uma questão de perspectiva, uma questão de maturidade. A sexta característica, queridos, de um cristão imaturo, de um bebê espiritual, é que o bebê, ele acha que está sempre certo. Fala comigo. Acha que está sempre certo. Isso. Uma pessoa imatura, ela tem dificuldade de assumir falhas. Ela tem dificuldade de falar, eu errei, me perdoa. Gente, não é fácil, eu sei que não é. Principalmente, quer ver uma prova? Dentro da nossa família. Eita, como é difícil. Às vezes você tem que falar, me perdoa, querido. Sabe? A gente precisa, queridos, fazer esse exercício de falar mais. Me perdoa, eu errei. Olhar no olho. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. A gente não pode ser imaturo achando que a gente está certo em tudo. Sabe, às vezes a gente briga lá e fala assim, não, porque eu estou certo, eu não vou dar o braço a torcer. Não é assim, gente. Nós precisamos ter maturidade. Um cristão maduro sabe reconhecer as suas falhas. E a sétima característica de um bebê
o bebê está sempre na posição de vítima. Repita comigo. Está sempre na posição de vítima. Vocês conhecem alguém que só reclama? Tá calor, tá reclamando. Tá chovendo, tá reclamando. Aí, sei lá, aconteceu alguma coisa. Ai, mas não tá bom. Ai, mas não sei o quê. Ai, não sei o que lá. Gente, não é fácil. Por que eu estou falando isso? Queridos, muitas das vezes a gente se coloca numa posição de vitimismo, sabe? Muitas das vezes a gente fala, ai, mas porque a irmã da igreja não me cumprimentou. E aí já fica chateado. Ah, porque o problema é que eu nasci na família tal. Ah, porque o problema é que o pastor não me cumprimentou. Gente, vamos tomar cuidado com isso. A gente não pode ficar nessa posição de vítima, ficar reclamando de tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se talvez você não tenha um exemplo dentro da sua casa, se você não tem um exemplo dentro da sua família, seja você o exemplo. Talvez a gente tenha, sim, dificuldade na nossa família e tal. Nossa família talvez não conhece a Cristo. Mas é por isso que eu vou ficar reclamando? Não. Queridos, que sejamos nós o exemplo. Muda a rota da tua família, sabe? Começa a orar pelas situações. Não desiste de orar, não. O bebê imaturo dá trabalho. Concordam ou discordam? O bebê imaturo dá trabalho. Falamos as 7 características. Já estou quase acabando. Quero falar com vocês agora sobre o cristão maduro. A diferença. A gente falou de um cristão imaturo, que se assemelha a um bebê espiritual. Vamos falar agora sobre características de um cristão maduro. Essas características são diferentes, queridos, dessas características que a gente apresentou do bebê. A primeira coisa, um cristão maduro sabe lidar com frustrações. Fala comigo. Um cristão maduro sabe lidar com frustrações. Gente, se vocês olharem para a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para ser uma pessoa frustrada. Sabe por quê? Se você olhar para a história, eu acredito que ele possa ter pensado assim, por que eu fui inventar de ser crente? Porque depois que eu fui crente, tudo piorou. Se você puder ler comigo, 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos de 25 a 28. 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos de 25 a 28. Só para vocês verem por que eu estou falando isso. Por que Paulo tinha muitos motivos para reclamar, mas ele não reclamou. Paulo era maduro. Presta atenção, ele fala, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. A gente não passa nem metade dessa confusão toda que Paulo passou, não é? Por que eu estou falando isso, gente? Paulo, ele aprendeu a lidar com as frustrações. Paulo passou por muita coisa, sabe? E eu quero te falar uma coisa, não existe amigo perfeito, não existe família perfeita, não existe igreja perfeita. Queridos, todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos numa escola de aperfeiçoamento. Sabe? Todos nós estamos crescendo, amadurecendo. Entenda isso. O Senhor, Ele
Ele trata conosco essas questões, sabe? Se talvez alguém, sei lá, estava num dia mal, não te cumprimentou, gente, não fala mal do irmão. Deixa ele ter o dia dele, amanhã ele vai estar melhor. Sabe? Vamos ter atitude de cristãos maduros, vamos saber lidar com as frustrações. Queridos, que a gente esteja pronto para lidar com as frustrações, com as ingratidões e com as traições. Sabe por quê? Porque todos nós já tivemos experiências negativas ao longo da vida. Todos nós. Sabe? Mas o que é diferente? É a maneira como a gente lida com isso. Eu tive uma frustração. Eu sofri uma ingratidão. Eu sofri uma traição. Como que a gente reage a isso, queridos? E é isso que a gente tem que pensar hoje, sabe? Se a gente está sendo maduros suficientes para suportar as frustrações. A segunda característica de um cristão maduro é ser preparado e prudente. Repete comigo, preparado e prudente. Se a gente lê Hebreus capítulo 5, o versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Queridos, cristãos maduros conseguem ter discernimento, conseguem discernir aquilo que é ruim, aquilo que é bom, aquilo que é verdade, aquilo que é inverdade. Sabe, o cristão maduro tem sabedoria, unifica o corpo de Cristo, sabe, protege o corpo de Cristo, não cria divisão no corpo. Como eu falei para vocês, nós somos aqui uma família. A gente precisa defender uns aos outros. Pode ser que talvez, vamos supor, eu tive alguma discussão com a Sarinha. Gente, não é no meio da igreja que eu vou fazer um escarcéu, não. Eu chamo a Sarinha, converso com a Sarinha no particular e vou orar com a Sarinha. A gente precisa resolver os nossos conflitos. Tomar cuidado com isso. A gente tem que ser maduro, sabe? Não criar divisão dentro da igreja. Que nós possamos assumir a nossa maturidade, queridos. Está na hora da gente parar de tomar o leitinho como uma criança e começar a se alimentar de alimento sólido. A gente precisa disso. Sabe, a gente precisa deixar a nossa mamadeira e começar a alimentar outras pessoas. É isso que o Senhor quer de nós. Não é para a gente ficar aqui agarrado na nossa mamadeira e continuar do jeito que a gente está. Não, queridos. O Senhor quer de nós que a gente alimente outras pessoas. Sabe? Se você pensar numa mãe que está amamentando, a mãe, ela está comendo alimentos sólidos para produzir leite para o seu bebezinho, certo? Então, nós, queridos, nós precisamos ter essa maturidade, deixar de tomar nossa mamadeira e ajudar outras pessoas, alimentar outras pessoas. Eu quero que vocês repitam essa frase comigo. Eu quero ser um cristão maduro que alimenta outras pessoas. Queridos, mamadeira e chupetinha é consolo para pessoas imaturas. O consolo de uma pessoa madura é a palavra de Deus. Esse é o nosso consolo, queridos. Como é que a gente vai crescer, amadurecer, se a gente não lê, se a gente não busca, se a gente nem abre a Bíblia dentro da nossa casa? Não tem jeito, queridos. Nós precisamos buscar no Senhor. Eu li uma frase e faz muito sentido. Diz assim:
uma frase de Rick Warren. Ele fala assim: você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Se você não entendeu, eu vou te explicar. O que ele está querendo dizer? Queridos, nós não podemos estar aqui só como espectadores. Nós somos o corpo de Cristo, a gente precisa trabalhar para o Senhor. A gente precisa ser voluntário na casa de Deus. A gente precisa ajudar o nosso pastor, ajudar os ministérios dentro da igreja, sabe? E vai ter gente que vai pisar no seu pé? Vai pisar no seu calo? Vai. E como que a gente vai reagir? Falando, oh Deus, amém. Eu quero crescer, Senhor. É sobre isso, queridos. Vai ter problemas, vai acontecer situações? Vai. Mas nós precisamos ter essa maturidade espiritual. Sabe, Deus ele está nos treinando, Deus está nos ensinando, nos capacitando para nós sermos maduros e conhecer a verdade, conhecer a palavra, nos encher da palavra. Sabe, eu fiquei pensando muito nisso. A gente não é cliente aqui dentro da igreja. Cliente é que vai, né, em loja, em restaurante e reclama. Aqui dentro, queridos, nós não somos clientes, nós somos ovelhas. E as ovelhas adoram. É isso que nós precisamos fazer dentro da casa do Senhor. Adorar. Eu quero que você, nessa hora, feche os seus olhos. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu quero que você feche os seus olhos para você refletir em toda essa mensagem. Talvez você se enxerga como um bebezinho. Talvez alguma coisa que eu falei aqui tocou no seu coração. Talvez você tenha dificuldade de ouvir conselhos. Ou talvez você é aquela pessoa que facilmente desobedece, que tem sempre um não na ponta da língua. Talvez você quer aquilo que o outro tem. Talvez você reclama, tem inveja. Queridos, que a gente possa pensar nisso hoje, sabe? Talvez a gente sempre fica apresentando desculpa quando a gente é confrontado. Às vezes a gente é como um bebezinho que fica o tempo todo criticando. Às vezes a gente, sabe, se vitimiza. Põe a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu creio que o Senhor, Ele quer mudar isso em nós, queridos. O Senhor quer transicionar essa condição na nossa vida, para que a gente deixe de ser crianças espirituais, para que nós possamos ser cristãos maduros. Ore comigo nessa hora. Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes, Pai, em que a gente agiu como crianças, Pai. Eu quero te pedir perdão, meu Deus, por todas as vezes em que a gente esperneou, chorou. Quantas vezes, ó Deus, a gente se rebelou contra o Senhor, Pai. Eu quero te pedir perdão por isso, meu Deus, que o Senhor nos perdoe pelo nosso mau comportamento. Ah, Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a crescer em graça, em sabedoria, em estatura. Deus, nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. Nos leve, ó Deus, a um lugar de maturidade, Pai. Nos leva, Senhor, a águas profundas, onde a gente tenha fome e sede pela Tua presença. Deus, se porventura tem alguém aqui, Senhor, que está longe dos Teus caminhos, Pai, que o Senhor venha tocar nesse coração, que haja arrependimento, que haja transformação. Ah, Deus, nós não queremos ser bebês espirituais. Nós queremos, Deus, ser cristãos maduros para a gente alimentar outras pessoas. Deus, conta conosco. Conta conosco, Senhor, porque nós queremos fazer a Tua obra.
Ah, Senhor, nos leva a um nível de intimidade com o Senhor, Pai. Nos leva a um nível mais profundo, onde a gente tenha compromisso, Senhor, em ler a Tua palavra, em orar, em ajudar o nosso pastor, em cuidar dos nossos irmãos. Ah, Pai, nós Te louvamos, Deus, nós Te bendizemos. Tudo na nossa vida é Teu, Senhor. Todo o nosso ser pertence a Ti. E nós não queremos, Deus, passar um minuto sequer longe da Tua presença. Que o Senhor nos abençoe. Que essa palavra possa frutificar no nosso coração. Que essa palavra venha gerar frutos, Senhor. Pai, e eu peço a Tua bênção sobre cada irmão que se encontra, Deus, aqui nesse culto. Que o Senhor vá de encontro, Deus, com cada necessidade. Eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Cada necessidade que os meus irmãos estão passando. Vá de encontro, Deus. Que o Senhor nos preencha com o Teu amor. Que o Senhor nos preencha com a Tua paz, com a Tua alegria, com a doce presença do Espírito Santo. Ah, Senhor, como nós amamos o Senhor. Nos ajude, Deus, a ser fortes em meio às lutas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus, a ter unidade dentro da nossa igreja, Senhor. Que não haja divisão, que não haja briga, que não haja inveja, mas que haja unidade dentro da Tua casa, Senhor. Que nós possamos ser exemplos de maturidade, aonde nós estivermos, que nós sejamos exemplos, Senhor. Que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Que essa palavra possa mesmo frutificar no nosso coração. E eu volto a falar. Foi uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar essa mensagem com vocês. Viu? Deus abençoe.